Então, olha, aí o que eu acho engraçado, gente? Porque assim, ó, quando lá no 6º ano e também no 7º ano, né? Quando a gente vai calcular o volume de um prisma, por exemplo, de um paralelepípedo, né? Ó, aí aqui é A, B e C. Eu mostro só assim, ó, o volume é multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu sempre ensino assim. Se é um cubo, o cubo tem faces quadradas, então tem arestas de mesmo valor. O volume é A vezes A vezes A, ou a gente fala que o volume é A ao cubo. Então, eu mostrava assim. Aí, para ficar de forma mais, né, vamos dizer assim, aprofundada, o autor colocou, né, a BNCC, ela tipo que buscou lá no ensino médio um detalhe do conteúdo e colocou lá no ensino fundamental. Um detalhe. Onde ele fala que para a gente calcular o volume de qualquer prisma, é só a gente pegar a área da base e multiplicar pela altura desse prisma. Então, para calcular o volume de qualquer sólido geométrico, é só a gente pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, beleza. Com isso, com esta fórmula, vamos lá na página 19. O exercício, o primeiro exercício aí, vamos ver o que fala. Acompanha comigo a correção, hein? Senão não faz sentido eu estar aqui. Ó. Um designer desenvolveu o frasco de um perfume na forma de um prisma pentagonal. Meninos, a base do prisma é um pentágono, é uma figura com 5 lados. Cuja área da base, olha que máximo, ele já falou para nós que a área da base é 32,5 centímetros quadrados. Ele quer saber quantos mililitros caberão no máximo nesse frasco. Quantos mililitros? Ó, se a área da base é 32,5 e lá na figura tá mostrando para vocês que a altura é 12 centímetros, então para a gente calcular, né, o volume que ele quer saber, quantos mililitros caberão no máximo nesse frasco? Quantos caberão? A gente vai ter que transformar em decímetros. Vamos fazer primeiro a área, desculpa, o volume. Aí no final das contas a gente passa para litro e para mililitro, tá? Vamos fazer assim, ó. O volume é a área da base vezes a altura, tá? Então a área da base é 32,5, então 32,5 vezes 12, que é a altura. Fazendo os cálculos, vocês irão encontrar 390 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Vocês precisam, quando a gente trabalha com volume, vocês precisam sempre saber que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então, se tiver em decímetro cúbico, é o mesmo que estar em litro. E que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? Tenham sempre isso. Por quê, professora? Porque olha aqui, ó, ele fala assim, ó, quantos mililitros? Como o nosso resultado foram 390 centímetros cúbicos, e como centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa, então eu posso falar que o volume aqui foi 390 mililitros. Ou então, Pedro, era você que estava falando, pode passar para decímetro cúbico. Quando a gente passa para decímetro, vai estar passando automaticamente para litro. Passou para litro, aí você tem que transformar em mililitro. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas pode fazer também. Ok? Oi. Começar pela área é mais fácil, né? De resultado. Sem erro. Sem erro, né? Também mais fácil. Vamos ver a número 2. Vou apagar.
Ó, Professora, mas é bem mais fácil transformar, tipo, aqui dá em centímetros cúbicos, né? Aí, tipo, aí você pede pra a gente fazer um decímetro, pra depois transformar em litro. Aí é bem mais fácil transformar antes, né? não. Aí cada um, tipo assim, se você acha mais fácil assim, João Vitor, ótimo, pode fazer do seu jeitinho, tá? Às vezes o seu jeito mais fácil não é o mesmo que eu acho mais fácil. Mas faz do jeito que você acha mais fácil, que você entende melhor. Porque dá tudo o mesmo resultado, tá bom? Agora vamos ao número 2. Olha, a olaria em que Tiago trabalha recebeu uma encomenda de 10.000 tijolos, cujas medidas estão representadas a seguir. Então, olha só, é um paralelepípedo, né? Um tijolo. Qual o volume de argila em metros cúbicos será necessário para atender a encomenda de 10.000 tijolos? Vamos ver o volume de um tijolo? O volume de um tijolo, 18 vezes 9 vezes 6. Então, vai dar 972 centímetros cúbicos. Isso aqui é para fabricar um tijolo. A olaria está precisando de 10.000. Então, vezes 10.000 tijolos, nós vamos ter aqui, só colocar os zeros na frente lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, serão necessários 9.720.000 centímetros cúbicos de argila para fazer esse tanto de tijolo que a olaria pediu. Só que aí vem assim, ó. Qual o volume da argila em metros cúbicos? Eu tenho que passar isso aqui para metro cúbico. Lá na retinha das medidas, nós temos assim, ó. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Para a gente transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, cada casa possui 3 zeros, tá? Que é 1.000. Então, ó, eu vou andar com a vírgula para trás. 1, 3, 6 casas. Então, tem que andar com a vírgula para trás 6 casas. Ou então, eu tenho que pegar esse número aqui, ó, e dividir por 1.000.000. Que é a mesma coisa. Aí vem, ó, a vírgula caminha para trás 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 9,72 metros cúbicos. Então, vai precisar desse tanto de metro cúbico para atender a encomenda lá. Para fazer os 10.000 tijolos. Tudo bem? Posso continuar? Posso? Então tá. Agora vamos lá no número 3. Ó. Tenho 35 ml de essência de baunilha e quero guardá-la num recipiente cúbico, então, quando é cúbico, as arestas são iguais. E esse recipiente, ele tem aresta de 3,2 centímetros. Aí ele quer saber se tem como eu colocar essa essência lá dentro do vidro, se cabe. Ó, vamos anotar todas as nossas informações. Número 3. Ele tem 35 ml de essência. E ele quer colocar essa essência dentro de um frasco, né? Em um recipiente cúbico de aresta 3,2 centímetros. E aí ele quer saber se cabe lá dentro. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que calcular primeiro o volume desse cubo. Ó, é 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2, ou 3,2 ao cubo. 3,2 ao cubo, eu tenho a resposta aqui, 32,768 centímetros cúbicos.
A gente sabe que centímetro cúbico é o mesmo que mililitro. Então, aqui eu posso falar que esse frasco, ele também tem um volume de 32,768 mililitros. Será que essa essência cabe aqui dentro? Não cabe, né? Ele é menor, então não cabe. Não será possível colocar, pois o máximo que cabe lá dentro é 32,768. Né? E ela tem 35 ml de essência, então a essência é mais do que a quantidade que cabe dentro do vidro. Ok? Questão 4. Posso? Posso, né? Então vamos lá. A4 é um prisma hexagonal, tem a base em forma de um hexágono. Em uma embalagem, na forma de um prisma hexagonal, foram colocadas 6 borrachas iguais. Cada borracha tem a forma de um prisma triangular como modelo a seguir. Ainda bem que ele já deu o valor, né, da base da altura do triângulo aí, porque aí fica mais fácil para a gente calcular. Ele quer saber o volume máximo dessa embalagem. Pensa aqui comigo, gente. Para a gente calcular o volume de um prisma, eu tenho que pegar a área da base vezes a altura. Esse prisma aí, ele tem uma base hexagonal, mas vocês observarem aí, ele está dividido em 6 triângulos. Olha aí para vocês verem a base dele, aqui coloridinho, ó, tá dividido em 6 triângulos. Então, para eu calcular a área da base, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6, porque são 6 triângulos, certo? A gente calcula a área de um e multiplica por 6. Aí, a área do triângulo, deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. Ele tem aí um triângulo de 2 centímetros de altura por 2 centímetros de base. Então, a área da base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Essa é a área da base. Então, para a gente calcular a área da base, não. A área de um triângulo. Como são 6 triângulos, então eu faço 2 vezes 6, 12. Aí, esse 12 é a área da base. A gente calculou a área de um triângulo, mas lá são 6. Então, eu peguei a área de um triângulo e multipliquei por 6. Então, a área da base é 12. Ok? Agora, como ele está pedindo para a gente estar calculando o volume, então o volume é a área da base, que é 12, vezes a altura do prisma. Qual que é a altura do prisma? 6, não é? Dá 72. Então vai dar 72. Qual que é a unidade de medida aí? Centímetro, né? Então 72 centímetros cúbicos é o volume desse prisma. É desse jeito que aparece lá no ensino médio. Para calcular o volume de prismas desse jeito. Só porque lá a gente não faz o cálculo. Eles não dão pra gente o valor da base da altura do triângulo, não. Aí é um pouco mais complicado. Deixa... Oi. Você fez a área da base, depois você fez o quê? Eu fiz a área de um triângulo. Multipliquei por 6 porque são 6 triângulos. Aí a área da base deu 12. Aí depois a área da base vezes a altura do prisma. Aí depois você fez o quê? Para calcular o volume, você pega o valor da área da base vezes a altura do prisma. E aqui a altura ele deu no triângulo verdinho aí, ó, que é 6. Tá? Obrigada. Por nada. Agora a página 20. Questão 5. Número 5. Marina comprou um terrário aberto de vidro na forma de um paralelepípedo. Aí ela vai colocar
terra, pedras e suculentas distribuídos da seguinte forma. 1/3 do terrário todo, ele vai colocar terra. E 1/5 do terrário todo, ele vai colocar pedra. As suculentas serão plantadas sobre as pedras e poderão crescer no espaço restante. Letra A. Que espaço no terrário, em centímetros cúbicos, será ocupada por... Letra A. Primeiro item será ocupado por terra. A terra... Fiz? Pode. Primeiro eu fiz a base, né, que é 35 vezes 18, que dá 630. Aí... Peraí, você fez 35 vezes 18. Dá 630. Certo. Que é a área da base. Uhum. Aí depois, como ali tipo, já tem ali a altura, que é 24, eu dividi 24 por 3. E aí começou, então deu 8. Então 630 vezes 8, que aí dá 5.400 centímetros da terra. Certo? Não é 5.040, não? Eu fiz diferente. Na hora do volume, eu multipliquei por 24 e aí depois eu dividi por 3. Aí eu consegui saber o volume de pedras da terra. E aí deu o mesmo resultado. As duas maneiras é correta, mas aí o resultado final do... não deu 5.040, não? É 5.040. Ah, tá. Não, então tá certo. Que aí o que a gente teria que fazer? Calcular o volume, que é a área da base vezes a altura do terrário, que é 24. Aí 630 vezes 24 dá 15.120. Esse aqui, ó, é o volume do terrário. Como ele vai ocupar só 1/3 para a terra, aí a gente vem e divide por 3. Aí dá 5.040 centímetros cúbicos para a terra. Certinho. Das duas formas está correto, as duas maneiras estão corretas, tá? Quem pegou lá a altura, dividiu por 3 e multiplicou pelo volume, tá certo, tá bom? As duas maneiras estão corretas. Aí depois ele pergunta, que espaço no terrário será ocupado por pedras? Professor, o Arthur está perguntando aqui no chat por que a senhora dividiu por 3. Que é 1/3, meu amor, olha lá, ó. Lá em cima no exercício, lá no primeira bolinha lá do exercício, fala assim, ó, que do terrário todo, 1/3 dele será ocupado por terra. Por isso que a gente dividiu por 3. Porque nós estamos calculando o volume espaço ocupado pela terra. Igual lá no segundo item que fala qual espaço ocupado por pedras. Lá no enunciado não está falando que do terrário todo, 1/5 não é pedra? Então é só vocês pegarem o volume, que é 15.120, e dividir por 5. Vamos fazer mais bonitinho, gente? Porque nós já estamos no 7º ano, né? A gente não precisa fazer continha assim. A gente faz isso, ó. 1/5. Então, ocupado por pedra vai dar 3.024. É isso? Sim. Deu certo de vocês? Deu? Ai, que bom. Entendeu, Arthur? Deixa eu abrir o chat aqui. Ok. Então, vamos agora a letra B. Que espaço do terrário, em centímetros cúbicos, será destinado para as suculentas? Eu peguei, como a senhora já tinha até feito, né, que deu 120, que é o volume todo. Aí eu juntei o volume da terra, o volume das pedras, que deu 8.664. Aí eu subtraí que deu 7.056 das plantas. Das suculentas. Certíssimo. Muito bem, parabéns. Então, ó, pra gente descobrir o espaço das suculentas, a gente vai pegar
os dois volumes ocupados pela terra e pela pedra, que é 5.040 mais 3.024, ó, 4.608. Agora a gente pega o volume total, 15.120, e tira esse que foi ocupado pela terra e pela pedra. 10 menos 4, 6, aqui ficou 1, 5, 0, 7.056? É, centímetros cúbicos. Esse daqui é para suculentas. Professora, Oi, eu fiz diferente. como você fez? Eu fiz assim, ó. Eu peguei. Tomei 8. Na verdade, foi 5. Eu fiz 24 dividido por 3, que deu 8. E 24 dividido por 5, que deu 4,8. Eu somei os dois. Peraí. Aí no ar eu puxei 130 vezes 11,2. E deu o mesmo resultado? Tá? Tá certo. Você calculou a altura que foi ocupada pelas suculentas, né? E calculou aí o volume. Pode ser também, tá certinho. Muito bem. Vamos a 6? Questão 6. Vamos ver o que fala. Lucas comprou uma casa e instalará uma piscina como esta. Aí tem a profundidade dela, comprimento e largura. Qual é aproximadamente a capacidade de água dessa piscina em litros? E aí? A gente vai somar tudo, que vai dar 8,58 metros, e aí depois vai transformar em decímetro, e depois transformar em litro. Soma não, né? Multiplica, né, Pedro? Certinho. Ou pode calcular a área da base e multiplicar pela altura, dá na mesma coisa, tá? 2,43 vezes 3,8 vezes 0,93. Aí o volume dá 8,58.762 metros cúbicos. Como ele quer saber em litro, nós vamos ter que passar de metro cúbico para decímetro cúbico. De metro para decímetro, é só andar com a vírgula 3 casas para frente. 1, 2, 3. Então vai dar 5, 8, 5, 8, 7, 6, 2. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Vem para cá. Então deu 8.587,62 decímetro cúbico, que é igual a litro. Essa foi tranquila. Nossa, eu lembrei de uma coisa, gente. Eu tô trabalhando no potenciação de números decimais com sexto ano. Eu peguei um número desse tamanhozão aqui, aí eu mandei eles elevar ao cubo. Não, aí eu fui corrigir, eu fiquei... Gente, aí eu fui corrigir, eu fiquei com tanta dó. Eu falei, gente, eu viajei. Tadinho. Ok? Posso pagar, né? Agora vamos fazer a 7. Vamos ver o que fala nessa 7. Um paralelepípedo tem 15 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura. Sabendo que o volume dele é 4.500, determine a medida da altura. Multiplico a área da base e depois divide pelo volume. Muito bem. Aí a área da base é 50 e depois divide por 4.500 daqui. Muito bem. Parabéns, garoto. Vocês são ótimos. O volume é 4.500. Aí depois é 15 vezes 10.
vezes a altura. 4.500 é igual a 150. Aí, pra gente encontrar a altura, a gente vai pegar o 4.500, dividir por 150. Dá? Quanto? 30? 30 Centímetros? Centímetros. quadrados, né? Não, é a altura. Não é só centímetro, é a altura. A altura não tem centímetro quadrado não, só a área que tem quadrado. Pronto? Foi só isso pra hoje? Professora, repete o que deu nas três, porque... Deu o resultado final 8.587,62 litros. Tá bom, professora. Por nada. Tá tudo bem então, meninos? Alguma dúvida? Tá tranquilo, né? Vocês vão fazer agora, quantas horas? 10 para as 8. Vocês têm a outra aula ainda, né? Ótimo que dá tempo, não fica com muita coisa para amanhã. Vocês têm que fazer a 21 e a 22 e postar até amanhã na primeira aula. Então já faz agora e já posta, tá? Que aí já fica pronta. Né? Que aí eu já deixei a outra aula para vocês estarem fazendo essa tarefa para não ficar muita coisa para tarde. Tá bom? Então tá, a Yasmin vai fazer a chamada e assim que ela terminar, vocês podem sair para fazer a tarefa, tá? Bom dia, Juliana.